nome, no único nome, sobre todo nome, Jesus Cristo, ministra na minha vida o que é ser batizado, o que é o batismo. Obrigado, Deus, porque eu creio que serei ministrado. Se é verdade que você disse, dá uma salva de palmas a ele, pode sentar. Então hoje, nesse Shabat, um dia, eu gosto de fazer o batismo no Shabat, porque é na viração do dia, né? É um dia profético. E nesse Shabat nós estaremos realizando esse batismo nas águas, mas antes eu gosto de ministrar sobre esse ato, né, do batismo. O que é esse batismo? Qual é a importância do batismo, né? Então, ele tem um forte sinal no reino do Espírito. Diga assim, o batismo tem um forte sinal no reino do Espírito. Por quê? Porque esse sinal nos mostra que fomos alcançados, né, pela graça de Deus, e nos mostra também que somos libertos do pecado. Amém? Somos libertos do pecado. Ou seja, Deus tem uma expectativa na sua vida que você vai descer as águas, vai ficar para trás o velho homem, a velha mulher, e vai ressurgir um novo, com o intento de fazer a vontade dele, e aonde ele vai estar um caminho aberto para te abençoar. Mas precisamos o quê? Obedecer. Se eu não obedeço a palavra, não adianta. Amém? Eu atraio maldição para a minha vida. Então, nós vamos ver que no tempo em que nós não conhecíamos a Deus, nós oferecíamos o nosso corpo como instrumento da maldade, e nós estávamos nos autodestruindo, né? Porque pecado de bebida, de vício, de álcool, prostituição, série de pecados. Eu estava oferecendo o meu corpo para uma destruição. Portanto, o batismo nas águas e a ceia, né, que depois vocês vão estar na legalidade para ceiar, são os dois atos proféticos mais importantes que nós podemos ter na igreja de Cristo, né? É o batismo e a ceia do Senhor, né? Por isso que o batismo é uma identificação com a morte e ressurreição de Jesus, porque é no batismo que sepultamos a velha criatura, né? O nosso passado, porque nós estamos hoje andando, mas sempre tem uma acusação do passado. E se você não for firme, aquela acusação vem e começa a fazer morada, sempre te acusando, né? Então, obrigado. Então, nós precisamos, no ressurgir das águas, vocês que vão descer as águas, no ressurgir as águas, ressurgir como uma convicção, com uma fé de um novo tempo. Ou seja, quando uma pessoa decide ser batizada, é porque ela tem o quê? Uma consciência, diga consciência. Tem consciência que esse ato profético é muito importante e é uma obediência à palavra de Deus, é uma obediência a Jesus Cristo, né? Jesus disse lá em Mateus, ide, portanto, fazei discípulo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi a única ordem que ele deu aos seus 12. Ide, portanto, façam discípulo. O discípulo é aquele que entende, que ele precisa obedecer a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade, se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, seremos livres. Quer dizer, não adianta eu chegar e dizer assim, não, eu vou um pouquinho só, não é bem assim. Deus entende. Deus não entende pecado. Deus não entende desobediência, desonra. Deus não entende. Amém? Então, o batismo é essa identidade espiritual que Deus espera que repouse sobre cada um de vocês, né? E vocês vão ver que tudo pode ir mudando através da obediência à palavra de Deus na vida de vocês. Portanto, quando nós temos consciência e desejamos entrar nesse nível que está escrito na Bíblia, nós estamos sendo transformados em servos de Deus. Quando eu tenho a convicção que eu vou lutar, o reino de Deus é tomado por esforço. Então, quando eu vou lutar para que isso aconteça na minha vida, eu desejo ser um servo mesmo, né? Não crente. Servo de Deus, eu desço as águas e eu começo a me portar como servo de Deus, e as coisas começam a mudar, né? As dificuldades, lógico que tem luta, mas em todas elas há uma promessa de Deus, somos mais do que vencedor em
Cristo Jesus. Ou seja, quando passamos por esse ato profético, nós passamos a viver o que é uma transformação, porque é um processo que será preciso vigiar mais, será preciso orar mais, ter mais relacionamento com Jesus. Mas, apóstolo, se eu estou sendo batizado, por que eu preciso mais disso? Muito mais você precisa ter intimidade com Deus. Aí você pode até fazer essa pergunta, como eu disse, mas por que, né, que eu preciso vigiar mais? Porque o diabo quer sujar o templo de novo. Amém? Ou seja, vocês estão obedecendo a palavra de Deus. Amém? Sim ou não? Estão obedecendo a uma ordenança de Deus. Então, se nós estamos obedecendo a palavra de Deus, eu vou dar uma resposta para você. O velho homem sempre vai querer voltar a te converter de novo. Sempre. Ele não morre. Ele sempre vai estar atrás de ti. O que está acontecendo hoje é que Deus está passando na sua frente e vai dizer assim: vamos, meu filho, que agora eu vou te mostrar um novo tempo. Mas o velho homem, ele está atrás, ele quer cruzar de novo na frente, ele não converte, né? Então, cabe a você querer mais e mais das coisas de Deus e praticar a vontade de Deus, buscando as coisas do alto. Então, você precisa orar mais, buscar mais, ler mais palavra, né? Ter um entendimento diferenciado. Portanto, um servo de Deus, ele não vive na prática do pecado, ele passa a vigiar mais. Né? Ele passa a se cuidar mais para não se deixar ser governado pelas paixões da carne. Tem pessoas que fazem: mas eu não prostituí, eu não fiz isso, mas ele peca de outra maneira, desobedecendo. Desobedeceu a palavra, pecou. Amém? Então nós precisamos vigiar. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis e a verdade vos libertará. Quem é que é a verdade? Jesus Cristo também, né? Então, ele já se intitulou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque, como servo de Deus, ele passa também a andar em transformação de vida. Então, nós como servos, nós passamos a andar nessa transformação. Vai ter uma luta diferenciada, mas você pode botar uma coisa na tua cabeça: você será mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque você está cumprindo um propósito de Deus. Deus se alegra nesse momento. É o único momento que está lá no meu outro celular, eu não botei esse versículo, que aonde a festa no céu é quando um pecador se arrepende. Portanto, quando somos transformados mesmo, querido, a nossa alegria não está na carne, ou nos títulos, ou nas coisas, porque o diabo sabe como nos pegar. Quando nós somos transformados mesmo, nós queremos agradar o coração de Deus. Diga assim: Pai, faça de mim uma pessoa que venha agradar o Senhor em todos os sentidos. Você vai ver que você vai mudar de história. Então, agradar o coração de Deus, nós queremos nos envolver mais nas coisas de Deus, em especial, cumprir o ato profético com legitimidade, como por exemplo, o batismo, né? Você vai estar cumprindo uma ordenança de Deus, né? Que mais? A ceia, quem não é casado, casar também, porque tudo isso são ordenanças de Deus, que é para a remissão dos pecados e para agradar o nosso Rei. Amém? Então nós observamos a palavra, nós vamos ver, onde o apóstolo Paulo fala assim, em 1 Coríntios 7, diz assim, versículo 9, ele fala assim, por exemplo, aos solteiros, que estão sendo batizados aí: caso, porém, não se domine, que se casem. Então espera, ora Deus, eu preciso de um marido, porque não, ou uma esposa, né? Porque é melhor casar do que viver abrasado, porque o diabo vai te tentar. Porque você vai ressurgir uma nova pessoa, o diabo vai querer voltar com tudo aí. Amém? Ou seja, Deus não quer que vivamos em pecado ou abrasados. Por isso a sua palavra também diz lá em Hebreus 13, olha só, leia aí, diga assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, quer dizer, sem mancha, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então o diabo ele vai vir, pecado é pecado. Diga assim: pecado é pecado. Não adianta chegar, não, mas eu estou junto com ele, eu vou casar amanhã. Não, é pecado, é pecado. Amém? Domina a carne e aí entra nessa outra dimensão. Portanto, quando começamos a fazer as coisas que agradam a Deus, nós estaremos o quê? Cumprindo a palavra dele.
estaremos o quê? Honrando a Jesus. E se nós observarmos a vida aqui de João Batista, nós vamos notar que ele entendeu isso e ele cumpriu o seu chamado ministerial, né, do batismo. Ou seja, ele tinha um chamado para batizar no deserto. E o batismo nas águas, além de ser uma ordenança divina, ele ministra na nossa vida uma mudança de mente. O batismo tem um único objetivo, que é o arrependimento dos pecados. O objetivo, diga assim, o objetivo do batismo é o arrependimento dos pecados. Depois você vai ter um tempo antes de descer no tanque para você meditar e dizer assim, não, está amarrado, já está na cruz do Calvário, a apóstola Liz vai estar ali, se sentir alguma coisa, vai lá e fala para ela, ela vai orar, e vai ter um corredor para os outros estarem orando, mas confessa e desça as águas e você vai ver que a sua vida vai mudar por completo, amém? Então, o objetivo do batismo é o arrependimento dos pecados. E a história nos conta que João Batista foi para onde? Para o deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos 1, versículo 4, 5, diz assim, olha lá, presta atenção. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, eu sei que vocês estão chegando aqui já com a outra mente, amém? Eu sei que vocês já entraram aqui com arrependimento, já teve um processo, mas se algo ainda estiver desabonando vocês ainda vão ter uma oportunidade antes de descer as águas. Portanto, note que João não foi pregar na cidade, ele não foi para uma sinagoga, não, ele foi para o deserto. João não tinha o quê? Um grupo de louvor, que nem nós temos aqui, né, para juntar as pessoas, para ministrar, não tinha uma igreja com ar-condicionado, uma cadeira boa, que nem essa que você está sentando. João não contava com as coisas do mundo, diga assim, eu não posso, depois de ser cristão, contar com as coisas do mundo. Aquele que conta com as coisas do mundo, o maior erro do cristão. Não, mas eu preciso. Quem nos sustenta, quem nos guarda, quem nos livra de todo mal é Deus, Jesus Cristo. Então João não contava com essas coisas do mundo, né, com técnicas de comunicação, nada disso, né? João era contrário à religiosidade do seu tempo, ou seja, João cumpria o que Deus mandava, e Deus mandou descer as águas. Eu não vou fazer um curso de convencimento a você, não, se o Espírito Santo não te convencer, eu é que não vou te convencer, amém? Mas a palavra convence. Portanto, você já se arrependeu dos seus pecados? Com certeza, né? Você já confessou os seus pecados? Porque a palavra diz assim lá no versículo 5, saía a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, era muita gente, confessando os seus pecados, eram batizados, não tinha curso, não tinha nada, era batizado. Então Deus sempre nos deu o quê? Um tempo para rever a nossa vida. Diga assim, obrigado Deus, porque o Senhor tem me dado um tempo para mim rever as minhas atitudes. O pior é ficar no erro. Esse é o pior, é a pessoa que sabe que está errada e insistir. Aí é para lascar mesmo. Então, precisamos receber o quê? A oração e ter a certeza que o mundo espiritual vai se abrir na nossa vida. Eu conheço muita gente que mudou assim tremendamente a vida deles. E tem outros que não quiseram, né? Então, Deus sempre nos deu um tempo para receber, né, de Deus, receber em oração. E se tiver algo que você queira confessar ainda, como eu falei, nessa fila você vai falar com a apóstola Liz e ainda confessar para ela. Tiago 5, versículo 16, a Bíblia diz assim, olha lá. Confessai, pois, os vossos pecados uns, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode a sua eficácia, a súplica do justo, né? Então não tem esse negócio, não tem nada a ver, Deus vai te perdoar agora. Não é assim não. Nós precisamos ter consciência. Lembra quando nós começamos a palavra? Consciência.
Amém? Veja o quanto é sério o que João dizia, porque João não era nada amistoso com os que iam batizar. Ele confrontava mesmo para que... Ele colocava medo no povo, né? Amedrontava mesmo, para que eles realmente tivessem o quê? Um arrependimento dos seus pecados para ser batizado. Está lá em Mateus 3, olha como é que ele chegava. Bora, Mateus 3, versículo 6 a 11, diz assim, olha, eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ser batizado por ele, disse, ninhada de cobra venenosa, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês... Mas precisa mostrar, você está mostrando um ato, que quer ser batizado, é um ato que você está mostrando para Deus que você se arrependeu, amém? Amém? Vamos lá, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros, Abraão é o nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês, que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está posto para cortar as árvores pela raiz, toda árvore que não dá fruto boas, será cortada e jogada no fogo. Eu batizo com água, para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim, o batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Olha só, como ele tinha uma reverência, temor, que hoje quase ninguém tem. Querem Jesus, querem as bênçãos, né? Querem ser os milagres, mas não querem a essência dele dentro de nós. Mas apóstolo, por que essa palavra, né? Porque muitos chegam nessa hora de batizar, querido, em pecado. Muitos continuam em pecado. Uma vez uma pessoa me disse assim para mim, mas tu vai batizar o fulano? Eu vou. Mas ele está mostrando com ato, mas ele está em pecado, e você? Quantas vezes pecou? Depois que foi batizado? Quantas? Sabe me dizer? Então tem muita gente que é religioso. Nós temos que fazer o ato profético com entendimento. Você está sabendo que é um ato profético, que as coisas vão mudar. Então, muitos chegam nessa hora para batizar e ainda tem alguma coisinha, lembra? Está na hora. Muitos não confessam, né? Muitos até dizem assim, eu não tenho pecado, eu estou livre, não sei o quê. 1 João 1, versículo 10 diz assim, olha lá. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Está vendo? A mensagem, a palavra. Tudo está na palavra. Amém? Por isso que nós, como os apóstolos, pastores, líderes, cristãos, servos de Deus, precisamos batizar as pessoas para que elas tenham consciência do seu passado pecaminoso e venham se arrepender para que se estabeleça o novo de Deus, uma nova vida de Deus. Ou seja, você acredita que Deus vai mudar a sua história? Amém? Precisa crer, vai mudar minha vida espiritual, vai mudar minha vida sentimental, financeira, familiar. Então veja que há um alerta na palavra aqui, onde o apóstolo Paulo orienta o jovem pastor Timóteo. Ele diz assim, olha lá, tem cuidado de ti mesmo e da palavra. Amém? Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, como aos teus. Não podemos pregar qualquer coisa, não podemos barganhar com a palavra, sim, sim, não, não, passou disso, é do Deus. Está fazendo um tempo novo no Brasil, eu acho que até nas nações, mas no Brasil eu tenho certeza, porque Deus já me falou, um tempo novo está vindo nas igrejas, amém? Que venha. Então, infelizmente, existem pessoas que dizem assim, apóstolo, o senhor não está barateando o evangelho, batizando essas pessoas aí, e elas amanhã vão estar no pecado de novo, amanhã vão estar, né? Primeiro, se é o batismo de arrependimento, é para se arrepender.
Amém? Você é batismo para arrependimento, precisa se arrepender. E para isso, não precisa um rito de convencimento. Não precisa. Precisamos de entendimento. Oséias fala, meu povo perece por falta de conhecimento. E aí ele diz assim, quanto a você, sacerdote, como não me ouviste, não ouviste o que é na palavra, eu vou tocar nos teus filhos. Não é isso? Às vezes não toca nem na gente. Então vem uma maldição amaldiçoada, uma geração amaldiçoada. Então, primeira coisa que nós temos que ter entendimento é que o batismo é o batismo de arrependimento, é para se arrepender, e para isso não precisa um rito, precisa de entendimento e do arrependimento. Eu não posso fazer mais aquilo que eu fazia. Eu faço uma outra pergunta também a essas pessoas que pensam assim, né? Graças a Deus, eu acho que aqui não tem. Depois que você foi batizado, como eu falei antes, você já pecou? Com certeza, né? Quantos pecados você já teve depois do seu batismo? E eu já começo dizendo aqui que a esses que pensam assim, que eles já estão pecando de novo, porque começam a julgar. Então nós precisamos ter muita sabedoria e não pecar. E se caso acontecer, imediatamente corrigir com o Senhor. Mas imediatamente. Eu me policio demais, porque a minha área é a libertação. E se eu andar na falha, o diabo pega. Pode dar peso para os outros, para mim não. Mas eu policio, precisa, apanhei muito. Então, os que estão sendo batizados hoje, eu não vou poder estar com você, por exemplo, 24 horas, né, para ver se você vai pecar ou não vai pecar. Não vou poder. Então, nós sabemos que o pecado é pecado e pronto, nós sabemos que o pecado tem um salário. O salário do pecado é a morte, pode ser a morte espiritual, sentimental, financeira, alguma área. Então, o que nós estamos fazendo aqui é o quê? Cumprindo uma ordenança de Deus, cumprindo a palavra de Deus, onde Ele mesmo diz assim, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só isso, não precisa mais nada. E dessas águas. Agora, eu dou uma orientação aqui, deixa eu ver uma coisa, eu dou uma orientação aqui. Nós não podemos plantar coisas ruins. Diga assim, Pai, livre-me de estar plantando coisas ruins. Porque a colheita, né? A Gálatas 6, 7 diz assim, não vos enganeis, de Deus não se... Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está vendo? Palavra. Né? E às vezes a gente não sabe por que não aconteceu, por que aconteceu de novo. Dá uma retrospectiva na sua vida. Anote os seus atos. Então, se você me disser que vai lutar contra o pecado, eu vou acreditar em você. Meu coração é coração de pastor. E Deus não entende diferente. Nós devemos se arrepender e vigiar. A Bíblia diz, vigiar e depois orar. Então, nós vamos ver aqui nas Escrituras que Jesus obedeceu e se deixou ser batizado. Para quê? Para cumprir as Escrituras, para cumprir a palavra. Né? Jesus precisava ser batizado? Não, ele não tinha pecado. Então, Jesus, na verdade, ele não precisava passar por esse ato profético, porque ele não havia pecado nele. Mas ele disse que era bom para cumprir as Escrituras. Então veja que todos nós devemos imitá-lo, devemos cumprir as Escrituras. Mateus 13 diz assim, por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu, ou seja, algumas versões dizem assim, é preciso cumprir as Escrituras, é preciso cumprir a palavra de Deus. Vocês estão no maior ato profético cristão, um deles. Amém? Portanto, batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, deixado para a sua igreja, e todos nós devemos ser batizados. Todos nós. Nós precisamos abrir o entendimento, querido, para o batismo e sair convidando pessoas para batizar as pessoas. Eu já não sei a quantidade de pessoas que eu já batizei, mas foi muita já. E nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Portanto, o batismo é uma ordenança de Jesus.
Agora, porque, afinal, para você entender, o que é o batismo, né? O que é o batismo? O batismo é um sinal da aliança com Deus. Diga assim, o batismo é um sinal da aliança com Deus. É um sinal. O batismo sinaliza que no reino do Espírito, aquela pessoa tem uma aliança com Deus. Está vendo como o diabo vai vir em gosto de gás para tentar quebrar essa aliança? Mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem que clamar o sangue. Vai chegar um ponto que o inimigo já nem te beira mais. Ele vai usar pessoas para tentar te machucar. Mas já nem te beira mais na mente, porque você vai estar lá, sangue de Jesus tem poder. Jesus me livra, Jesus muda minha mente, Jesus... E tu vai ver que esse nome é o único nome sobre todo nome e faz a diferença. Veja que o apóstolo Paulo se aprofunda um pouco nisso, quando ele faz uma comparação para nós orientar aqui em Romanos 6, versículo 4, diz assim: fomos, pois, sepultados, ou seja, desceu as águas, fomos sepultados com ele na morte pelo... Então, aquele tanquinho ali vai ficar cheio de gente morta ali, mas vai sair um monte de gente viva ali. Isso é uma coisa, eu ainda quero pisar nos outros antes de sair, fica aí embaixo. Amém? Olha lá, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de... Olha aí a transformação de vida. As coisas vão começar a acontecer para você. Mas vigia, é vigiar. Então eu quero dizer uma coisa a vocês que estão sendo batizados hoje: vocês vão viver as novidades do Senhor em todas as áreas. Se você recebe, dá pelo menos uma salva de palmas a Ele, porque eu creio que as novidades vão repousar sobre a sua vida. Veja que o batismo de Jesus, ele nos leva a começar uma nova vida, né? Porque ele disse que tem novidade de vida, então nos leva a começar uma nova vida, onde nós sepultamos o nosso passado e damos início a um novo tempo, né? Veja que João 6, 4 está ali, Romanos 6, 4, diz assim, olha só a revelação aqui: foi, pois, sepultado com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos em novidade de vida. Então, há uma promessa que você vai andar em novidade de vida. Está na palavra, é uma promessa. Então, esse versículo nos dá essa simbologia do mergulho nas águas, né? Ao descer nas águas, sepultamento e morte. Ao subir das águas, ressurreição e vida em Deus, né? Por isso que o batismo bíblico mesmo é somente por imersão. Está entendendo? Tem que descer o último fio do cabelo. Se for reto ainda não tem perigo. Se ficar um pouquinho de lado, amém? Afundar por completo, amém? Não deixar nenhum farelinho de unha para o inimigo. Portanto, nós devemos ser o quê? Sempre, precisamos ter sempre em mente do porquê do batismo. Sempre. Mas o porquê, apóstolo? Porque é um desejo do coração de Deus. O batismo é um desejo do coração de Deus, externado por Jesus Cristo, cumprido por nós. Que coisa tremenda. E muitos acham que não, é coisa... Não, é muito importante. Deus deseja que todos os seus filhos demonstrem esta aliança com Ele através do batismo. Ele deseja. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu quis foi descer as águas. Quando eu entendi aquilo, meu Deus. E olha que eu era tentado, porque eu trabalhava com o inimigo. Mas foi assim, dá para dizer que 80% dos meus problemas ficou naquela água aquele dia. Fui eu e o Gilber, descemos juntos, né, Gilber? Então, o próprio Jesus, no seu ministério, ele fazia isso. Jesus aqui na terra, ele fazia isso. Nós vamos ver que Jesus descia o povo às águas e fazia bem mais que João Batista. Está lá em João 4. Olha só. Olha o cumprimento aqui. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Jesus fazia isso. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus
discípulo. O que ele dizia? Ide, portanto, façam discípulo, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eu vou estar junto com vocês. Está vendo? A novidade de vida, Jesus vai estar bem mais perto de você, porque você está cumprindo um ato profético. Todo mês você vai chegar na ceia e rever sua aliança com Deus. Se tiver alguma coisa, vai abrir o coração, e Ele é fiel e justo para cumprir e te libertar de todo o mal. Então, o batismo é uma ordenança de Deus, é uma ordenança de Jesus, e Jesus cumpriu essa ordenança no seu ministério, né? E quando Ele ressuscitou, Ele deu essa única ordem, como eu falei, aos seus discípulos, né? Que está lá em Mateus 28, 19, onde Ele mandou: ide, né? Olha lá, ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, que nós como filhos de Deus, nós devemos querer agradar a Deus. Diga assim: se eu quero ser abençoado, eu preciso sempre, diga agora para você mesmo ouvir, sempre, olha para o seu irmão no lado, diga assim: sempre agradar a Deus. Sempre, sempre você precisa agradar a Deus. Tem coisas que nós temos que cruzar por cima de nós para agradar a Deus. Coisas que, né, precisamos agradar a Deus. Então, João 1, versículo 12, a Bíblia diz assim, ó: mas a todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha que coisa tremenda. Eu faço uma pergunta: quem deve ser batizado? Quem deve ser batizado? Todo aquele que crê e que se arrepende. Olha lá, todo aquele que se arrependeu do seu pecado e depois deve ser batizado, né? Ele vai ter uma vida com Deus, uma vida diferente. Veja aqui Atos 2, versículo 38, diz assim, olha só: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora começa a desatar um outro dom aí, que é o dom do Espírito Santo. Por isso que nós temos que descer as águas com entendimento. Não pode descer as águas de qualquer maneira. Amém? Não adianta nós ficar meses aqui falando do batismo, tem um monte de coisa para falar, mas você descer as águas sem entendimento, vai vir o dom vai florar na sua vida. Feche seus olhos, bota a mão no coração e diga assim: Deus, flua em mim os dons do teu Espírito. Eu creio que eu vou receber e eu vou te dar toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas a ele. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão do vosso pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, só esses? Não. Quem mais que tem? Tem muito mais coisas que você vai receber. Todo aquele que confessa a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, também entra num outro mover. Olha lá, por que nós devemos aceitar Jesus como o único e exclusivo Salvador? Romanos 10 diz assim, olha lá: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu quero que só vocês que querem descer as águas, fiquem de pé. Eu quero que você feche seus olhos e repita essa oração comigo. Vamos aceitar Jesus de novo? Vamos? Tem gente que diz assim: eu já aceitei, toda vez que mandar eu aceitar, eu corro lá para frente e aceito de novo. Todo dia nós temos que aceitar Jesus. Feche seus olhos, bota sua mão no coração e diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo. Todo mundo repete: eu te recebo como meu único e exclusivo Salvador da minha vida. Me perdoa os meus pecados. Eu quero agora encravar eles na cruz do Calvário.
eu creio que ao ressurgir dessas águas, a minha vida será outra. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, e eu te digo, Satanás e seus demônios, eu não tenho aliança com você. Eu faço agora, Jesus, uma aliança contigo. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu único e exclusivo Salvador. Amém, amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para eles? Pode sentar. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres, bota lá em teu coração creres para a justiça, com a boca se... Eita, meu Deus. Romanos 10, 9 a 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mais um ato para ser salvo foi esse. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso aí é um ato da salvação. Portanto, veja quanto esse ato profético é importante. Mateus 16, 16 agora. Olha só, vamos ler a palavra. Mateus 16, Marcos 16, 16. Não me enrola aí o Jalim. Diz assim: quem crê e for, de novo, quem crê e for, será salvo. Quem porém não crê, será o outro ato. Está vendo? Um que você aceitou, será salvo. Se confessar com a boca, por isso que nós queremos, os crentes antigamente, já aceitou Jesus? Eu sempre tive Jesus, mas eu nunca tinha confessado Jesus. Todos nós precisamos confessar Jesus em voz alta, e será ligado pelo sacerdote nos céus. Amém? Então, quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. E eu quero fazer esse apelo: sempre procure agradar a Deus. O diabo, ele é muito sujo, ele é astuto, ele quer te derrubar, ele quer ver você sofrer, quer que você ande fora dos princípios da palavra de Deus. Aí entra o espírito de desonra. Quando entra o espírito da desonra, misericórdia, aí começa, é o caminho que o diabo entra para vir, para começar a destruir ou a vida espiritual, a sentimental, a financeira ou a familiar. Então, a honra, Deus te leva à honra. Me honra, será honrada. A Bíblia fala isso. Então, confesse sempre a Jesus os seus pecados, se tiver alguma coisa, né? E se derrame com o seu coração na presença dele, né? A história nos conta, querido, que uma vez foi feita uma pergunta sobre o batismo, né? E se existem condições para alguém ser batizado. A Bíblia nos fala isso. Existe condições para alguém ser batizado, né? Nós vamos ver que Filipe estava indo com o eunuco, lá em Atos 8, versículo 34, diz assim, olha lá, se o Jalim ajudar, bora Jalim. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de alguns outros? Então Filipe explicou e começou por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe Jesus, falou de Jesus, olha, Jesus veio morrer, tal, ele quer que quem aceita ele vai ser salvo, falou do batismo. Versículo 36, seguindo eles a caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja batizado? O que me impede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crê de todo coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Vamos para a água. Está vendo? Essa é a única coisa. Você crê? Não tem problema, não. Vamos descer as águas. Amém? Então, a única coisa que Deus deseja de nós é fé. Diga assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé. E a palavra que foi dada foi: é lícito, se crê de todo coração. É a fé, né? Então muitas vezes Deus faz o uso da água como uma linha divisória na vida. Diga assim: Deus, obrigado
porque o Senhor está proporcionando a água com uma linha divisória na minha vida. Quer ver uma coisa? Veja que nós, a palavra, eu sei que você lembra ou já ouviu alguma pregação, mas nos dias de Noé, a água do dilúvio fez a separação do mundo pecaminoso e de uma nova vida para uma vida purificada. Deus mandou construir a arca, ninguém acreditava. Ninguém. 103 anos, se não me engano, fazendo a arca, 103, 120, fazendo a arca. E ninguém acreditava. De repente começou a chover. Não chovia naquela época, só tinha uma garoa. E todo mundo devia estar chamando Noé, louco aí, está construindo, não sabe nem o que é aquilo. Mas Deus deu tudo certinho como era para construir. Naquele momento ele fez uma divisão da humanidade, o que serve a Deus e o que não serve, pela água. A sua vida vai ser dividida hoje aí. Amém? Antes de Cristo, depois de Cristo. Amém? Gênesis 6 e 8 fala isso. Nós sabemos que no Êxodo houve também a divisão da água do Mar Vermelho, fazendo a separação entre o povo de Deus e o povo inimigo. Então Deus usou também o que? As águas para fazer uma linha divisória entre a escravidão e a liberdade. A escravidão tua vai ficar e você vai entrar na liberdade do Senhor. Foi a água que fez a linha divisória. O Mar Vermelho se abriu. E o povo cruzou, e quando o inimigo veio de atrás, fechou, matou tudo. Então, o batismo é outra linha divisória na sua vida, da escravidão para a liberdade em Cristo. Amém? Temos também no Antigo Testamento a história de Naamã, onde Deus usou as águas do Rio Jordão para fazer uma linha divisória entre a lepra e a purificação, está lá em 2 Reis 5. Então nós temos na Bíblia várias coisas. Naamã, quando chegou no profeta, o profeta nem entendeu, diga a ele que vá lá e dê 7 mergulhos nas águas. Por que 7? Não sei, eu tenho o rio melhor. Vá lá no Jordão e dê 7 mergulhos. Ele tinha uma lepra, não havia cura. Aquilo ali é um batismo. Então, quando você desce no batismo de Naamã, você vai tirando todas as lepras que veio na sua vida. Mas hoje Deus, num batismo, vai te curar por completo, em nome de Jesus. Amém? Mas se você for para Israel comigo, lá vai ter o batismo de Naamã, no Jordão. Amém? Lá vai ser 7 vezes. Amém, querido? Então, por que eu estou falando isso? Linha divisória do bem e do mal, das coisas de Deus e as coisas do inimigo. Temos na Bíblia também, nos dias do cego de nascença, né? Nas águas do tanque de Siloé, onde Deus usa como linha divisória também a cegueira e a capacidade de ver. Quando você ressurgir também, você vai deixar toda a cegueira aqui para trás e você vai ressurgir com uma nova visão das coisas na sua vida. Amém? Deus vai ampliar a sua visão, é na água. Amém? Então, nós podemos ver, né, que são vários os meios que Deus usou para mostrar a importância do batismo, né? Então Deus usou a água nesses casos, e eu creio, e nós somos ser inteligentes e devemos vigiar com os mandamentos de Deus, porque Ele também colocou a água do Novo Testamento para ser essa linha divisória entre a velha vida e a nova vida. Amém? Eu sei que você vai ressurgir outra pessoa. Portanto, hoje será a sua linha divisória do que te prendia no passado e do que tem a chave que você pode meter depois o pé na porta do inferno e fechar muitas coisas que te prendiam. E as portas do inferno não vão prevalecer contra você. É palavra do Senhor. Mas precisamos ser igreja. Portanto, no batismo existem muitos benefícios. Diga assim, o batismo, existe muitos benefícios. Mateus 3, 16 a 17 diz assim, olha só. Nós vamos ver que quando Jesus Cristo foi batizado e saiu das águas, todos ouviram uma manifestação do céu, né, onde o Espírito Santo, né,
através do Pai, se manifestou naquele momento. Olha lá, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriu e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Ele cumpriu, ele obedeceu. Estes é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Agora aqueles que acham: não, eu já estou salvo, isso aí é bobeira, isso aí é, né, é nada a ver, o tal do nada a ver está levando muito crente para o buraco. E nós precisamos vigiar. Então, eu quero te dizer, o céu se abre hoje na sua direção. Amém? Eu sei que o Espírito Santo vai vir sobre você e vai desatar esse dom que está aí. Amém? Que nós lemos na palavra. E o Senhor Deus, Ele tem prazer naqueles que cumprem o ato profético. Porque todo aquele que obedece a Deus em ser batizado, será beneficiado com uma vida mais próxima de Deus, em orações respondidas, e com o revestimento espiritual, querido, da confirmação da adoção como filho. Isso é muito importante. Então, vale a pena obedecer, vale a pena ser batizado. Existe um processo da unção entre as três pessoas da Trindade nesse momento, que é a do Pai, porque Deus é que unge, a do Filho, que é sobre quem recai a unção, e a do Espírito Santo, que é o instrumento da unção que vai repousar hoje na sua vida. Amém? Portanto, lembre-se que a água faz a separação do antes e do depois. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você entre agora em oração. Se tiver alguma coisa que te desabona, que o diabo ainda te acusa, peça perdão a Deus. Eu queria que os 12 subissem aqui, as mulheres também, e faça aqui assim um corredor, que assim. E a apóstola Alice também vai estar aqui. E eu queria que você viesse, enquanto vai tocar um hino, que você entre em arrependimento. Se tem alguma coisa ainda que desabona você, faça aliança com o Pai. Peça: Espírito do vivo Deus, eu quero ser diferente, eu quero uma mudança na minha vida, eu desejo, eu quero